Começa agora o Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcanti. Olá, minha gente, eu sou Anderson Cavalcanti e você está no podcast Negócios e Família, o podcast que sai do óbvio em busca do que realmente importa. E meu convidado de hoje, ele é muito diferenciado porque ele mistura três coisas que me chamam muita atenção. Ele tem a parte técnica, tem a parte da filosofia e também tem a parte da disciplina. Só para vocês terem ideia, ele é empresário, empreendedor, engenheiro civil formado pela USP, com mais de 40 anos aí de experiência na área de construção civil, especialista em gerenciamento de projetos, psicologia das necessidades humanas e neurociência aplicada ao comportamento e à liderança. Gente, o cara é fera. Além disso, é mestre em artes marciais e em 2025, agora, recente, conquistou o título de campeão mundial de karatê pela IWA, International Wado Kai Academy, em Roma. Agora, gente, em março de 2025, olha só. Não vou arrumar encrenca com ele não, porque senão a casa cai pro meu lado. Autor de diversos livros e ele está lançando o seu mais novo lançamento, né, que é o Kaizen, para grandes conquistas. Também é fundador do Instituto Kaizen, de empreendedorismo e autogestão, onde ele promove os 7 pilares da autogestão. Participa o tempo todo de ações sociais, né? Faz parte do Rotary. Eu sei o quanto você é comprometido nessa parte de devolver para o mundo um pouco do muito que você conseguiu, né? Palestrante internacional, foi palestrar no Japão, quero saber tudo disso. E ao mesmo tempo também é um grande mentor de empreendedores que estão querendo crescer e alavancar aí no seu negócio. Estou com vocês, Júnior Campos. Seja muito bem-vindo, Júnior. Bom demais ter você aqui. Opa, é uma felicidade estar aqui ao seu lado, conversando, passando um pouco, né, da nossa vida, experiência e feliz, né, por estar com esse lançamento desse novo livro que faz com que a gente consiga aí compartilhar esse conhecimento e isso faz muito parte, né, de mim, do meu propósito de vida, que é realmente ajudar a fazer com que as pessoas achem sentido na vida, tenham equilíbrio na vida, para que possam prosperar. Legal. Eu li esse currículo aqui, mas eu queria ouvir de você, né? Quem que é o Júnior pelo Júnior mesmo? Me conta. Então, eu nasci, né, numa família de vendedores. Meu avô, na verdade, ele cresceu pobre, mas ele foi vendedor de queijo na rua, depois foi um dos pioneiros em venda de seguros, isso em 1940, você Olha imagina só. vender seguro naquela época. Depois, na nossa região ali de Jaú, que tem uma terra muito fértil, tem o café, ele começou a vender café para Santos, onde esse café era exportado, né, para o mundo. Então, eu tenho, né, essas referências. Meu pai, apesar de que meu pai era um estudioso, ele era cantor, ele se vendia como cantor, Olha só, que legal. e cantando ele fez a faculdade, estudou no Mackenzie, fez economia. E ele acabou passando em concurso público, foi funcionário público. Então eu cresci num lar muito bom em termos cultural, mas simples, né? Meu pai era funcionário público, apesar que, como ele também tinha na veia a parte da vendas, então nos finais de semana, em algumas temporadas, ele ia para o litoral vender lote, né? Nos loteamentos em Santos, em São Vicente. E Você ia com ele, não? Você estava sempre com isso, a ele? gente era pequeno, nós íamos na praia e ele ficava numa barraquinha vendendo lote, né. Então eu cresci com esses exemplos, né. Minha mãe é professora, apesar de ela se dedicou a nós, os filhos, e acabou nos ensinando muito a organização, a disciplina, e então isso tudo fez com que eu crescesse, né, de uma forma, assim, bastante, assim, consciente da vida. Por exemplo, minha mãe, uma coisa interessante, que todo dia, às 3 horas da tarde, né, eu ia na aula na escola de manhã, das 3 às 4h30, sentava numa escrivaninha, né, daquelas antigas, né, que você abria uma tampa assim, sentava ali, colocava o Eu livro, lembro dessa. e todo dia, então, eu estava ali, vendo, revendo o que tinha tido naquele dia na aula, nas aulas anteriores, tendo ou não tendo lição de casa, era sagrado essa disciplina que ali já me começou a provocar, né, em mim essa disciplina. Além disso, meu pai, também, que apesar dele ser um homem assim forte, mas ele era pequeno quando era criança,
era uma pessoa que sofreu bullying por até ser pequeno, então me colocou aos 6 anos no karatê, Ó, né, e no judô, nas artes marciais. E desde os 6 anos até hoje eu faço as artes marciais, desde os 6 anos. desde os 6 anos de idade. E você gostava no início de fazer ou não? Gostava, eu gostei sim. Na verdade somos em 3 irmãos, eu fui o único que continuei, dei continuidade. Certo. E gostava daquilo, logo aos 10 anos eu já me imaginava participando de grandes campeonatos, conquistando Então você embarcou medalhas, mesmo, você queria né. participar, já levar a sério aquilo. Naquele momento era o meu propósito de vida, né, era o exercício físico, o treino, né. E tudo isso era interessante porque também me fez aprender muito, o respeito ao próximo, disciplina, porque, por exemplo, né, muitas vezes as pessoas não percebem, mas quando nós vamos lutar uma luta marcial, nós temos o comprimento. No comprimento, nós estamos agradecendo o adversário de me dar a oportunidade de crescer, de eu desenvolver a minha arte. Então, é muito interessante isso, porque não é simplesmente uma luta. E a ideia não é ganhar do adversário, a ideia é que eu me supere a cada dia. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã eu serei melhor do que hoje. Então, isso nada mais é do que o Kaizen. Esse é o princípio do Kaizen. Esse é o princípio do Kaizen, é a melhoria contínua, né, que faz com que a gente se transforme através de pequenos passos diários, né, em grandes sonhos. Legal. E essa cultura, esse conceito do Kaizen é da onde? É uma cultura oriental? É, Como que é? Qual o que é a origem? Kaizen, ele vem do Japão, é uma filosofia que já existia, mas ele, após a Segunda Guerra Mundial, o que realmente começou a ter uma metodologia, a ser usado isso até por empresas como a Toyota, por exemplo. Porque 2 americanos, que foram para lá, para a reconstrução do Japão, que foi o Joseph Juan e o Eduardo Deming, que eles conheciam bem a gestão de qualidade. E aí uniu com essa filosofia da melhoria contínua, e aí começou a aplicar nas empresas. Então, hoje em dia, ainda se aplica na Toyota, na Honda, na Nestlé, e em várias empresas também, mesmo em hospitais, escolas de inglês. Por acaso, o meu professor de inglês falou: pô, lá na nossa escola a gente aplica o Kaizen. Olha, Então, foi difundido foi no mundo inteiro. difundindo. E ficou mais popular a partir de 1986, pelo japonês Masaki Imai, porque ele escreveu o livro Kaizen, a chave da solução para as empresas, né. Então, quer dizer, não é tão realmente uma gestão contemporânea, né, que começou a se ter dentro das empresas. E eu percebi que essa literatura que existia era muito em cima de empresa. E com o tempo, com as minhas experiências, eu percebi que eu poderia escrever esse livro, Kaizen para Grandes Conquistas, utilizando, né, essa ferramenta, esse conhecimento, essa metodologia na vida pessoal. Boa. E isso faz que é um trampolim para a vida profissional, porque você vai para a vida profissional muito mais forte, mais maduro, mais consciente, mais preparado. Mas vai lá, me dá um exemplo aí. A pessoa está com uma dificuldade na vida pessoal, pode ser no relacionamento, pode ser dificuldade de emagrecer, de aprender uma nova língua. Como que eu uso o Kaizen na minha vida? Sim, o Kaizen como eu falei, são pequenos passos que geram grandes transformações, mas são pequenos passos consistentes, que isso vale muito mais do que um grande passo assim isolado, de forma isolada. Então, por exemplo, né, quando você vai pensar em melhorar o autocuidado com o físico, então você começa a pensar em melhorias o que eu posso fazer, por exemplo, amanhã, algo além do que eu já faço, que vai melhorar a minha saúde. Então, por exemplo, vou deixar de comer açúcar, deixar de tomar refrigerante, vou fazer exercício, vou acordar mais cedo para fazer exercício. Então, isso, no início, ele tem um pouco de sacrifício, né, Claro. porque são mudanças de hábito. Mas com o tempo, depois de uns 90 dias, eu digo que aquilo passa a ser algo já necessário para o teu corpo. Você começa a acostumar com aquilo.
E depois, estudando a neurociência, eu percebi que a ciência explica isso, né? Porque pela neuroplasticidade, você consegue fazer com que haja um rearranjo das conexões neurais, e aí você começa a perceber que aquilo é importante para você. Então, eu falei do lado físico, mas pode ser, por exemplo, do lado intelectual, que é, por exemplo, você começar a ler, né? Muita gente, infelizmente, não tem tempo para ler, mas será que não tem tempo? Não Porque não dá prioriza, prioridade, não né? prioriza, Então, que leia 5 páginas por dia, 10 páginas por dia. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, quando eles estavam para o 5º ano, eu falei, vocês agora, esse ano, vocês precisam começar a ler mais, vamos ler 12 livros por ano. Eu lembro que o meu filho mais velho, o Yuri, falou, pô pai, mas 12 livros por ano né, não é muito. Eu falei, ué, é um por mês. Agora, você pegar um livro de 300 páginas, em 30 dias, é 10 páginas por dia. 10 páginas por dia é 15, 20 minutos. Será que você não tem tempo para isso? Pai, eu acho que dá. Então, ou seja, isso é Kaizen. São pequenos passos diários que, de repente, depois de um ano, ele tinha lido 12 livros, ele estava muito mais na frente do que os outros coleguinhas que não leram. Então, isso se aplica em tudo. Na área física, na área mental, na sua inteligência emocional, no espírito, né, na busca de um propósito, na parte relacional, na familiar. Então, isso dá para levar o que eu chamo nas 7 dimensões da vida, né, que a gente tem que enxergar de forma holística, porque se você deixar de lado uma dessas áreas, ele vai comprometer a um desequilíbrio. Então, para que você tenha uma vida bastante equilibrada, você precisa ver, são as 7 áreas que eu coloco no livro, né, que é a parte física, intelectual, emocional, espiritual, relacional, a familiar e a financeira também. Porque a financeira ela vai te dar estabilidade, vai te dar liberdade até para poder ter mais tempo e fazer outras coisas, né, que você quer. Financeiro, ou seja, a pessoa que está lá toda endividada, está devendo para todo mundo, ela começa a usar esse método e vai fazendo pequenos hábitos, né? Perfeito. Corta o cartão, faz não sei o que, vai começando Isso, para caminhar na direção daquilo que ela se propôs. pequenos. Então você é a favor daquela teoria de que a gente superestima nossa capacidade no curto prazo e subestima nossa capacidade no longo prazo, é isso? Sim, sim. Até eu já tive uma crítica muito positiva sobre o meu livro, que era justamente isso, né? Ele destrói aquele mito de que há necessidade de fazer grandes saltos. Até porque o meu livro justamente mostra o contrário, que através de pequenos passos consistentes, permanentes, você vai conseguir grandes transformações e essas transformações são sustentáveis. Ou seja, ela permanece porque você criou um hábito com pequenos passos que te fazem, como eu falei, parte integrante de você, né? Então ela passa a ser necessária. E isso faz com que você tenha essa evolução. E isso que eu, a princípio, estou falando da vida pessoal, mas isso te fortalece para entrar num empreendimento, né? Porque, na verdade, os 4 primeiros livros que eu fiz foi mais técnico, sobre empreendedorismo, empreender na construção civil. Depois eu fiz com você também aquele livro juntamente com o Empreender, autor, né? inclusive está na lista dos mais vendidos essa semana. Isso, está em segundo. Parabéns aí, né? para vocês. Muito bom. E é interessante que, então, que aí eu percebi, ensinando as pessoas no empreendedorismo, que muitas vezes a pessoa queria saber, por exemplo, organizar uma empresa, mas a vida dele não estava organizada. Ela queria, por exemplo, aprender um planejamento estratégico da empresa, mas não tinha planejamento para a própria vida. Queria liderar equipes e não sabia se liderar. Ou seja, falava assim, no final do dia eu vou para a academia. E não ia. Ou seja, que liderança que ele tem sobre ele? Nenhum. Então, a partir do ponto que você está consciente e sabe lidar com você, sobre a administração, sobre a gestão da sua vida, facilita para você poder fazer uma gestão de um negócio. Agora, quando você leva para a empresa a filosofia do Kaizen, não fica muito abstrato, não? Muito filosófico? Não, ele é muito prático, porque é justamente
Eu aprendi na engenharia, por exemplo, na engenharia, na escola, a gente tem todo um processo muito estruturado, né? Planejamento, controle, a programação. Mas na vida prática, quando a gente vai tocar uma obra, a gente percebe que a gente precisa de ajustes contínuos. E esses ajustes é muito de Kaizen. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente planejou é muito importante para a gente enxergar as possibilidades de erros e acertos de uma futura obra, mas ninguém tem bola de cristal. Então, as coisas vão acontecer durante a obra que às vezes acontecem imprevistos. E esses ajustes que são necessários na prática são sempre de melhoria contínua, são sempre para melhorar. Então, eu tenho, vamos dizer, o meu rumo, que é aquilo que eu planejei antes de começar a obra, mas depois que começou a obra, eu tenho que acompanhar essa obra para que ela ocorra daquele jeito que eu planejei, mas com ajustes para melhoria contínua. Então, é muito prático, muito prático. E eu consigo usar a tecnologia a favor do método do Kaizen? Sim, sim. Então, você que quer fazer uma mentoria, né, para melhorar a sua empresa, melhorar o seu lado pessoal, o que eu tenho feito? Dentro da minha mentoria, eu utilizo ferramentas da inteligência artificial. Fala mais. Vamos lá. Por exemplo, a criação do segundo cérebro. Ou seja, você coloca dados seu pessoal ali na inteligência artificial, eu acabo usando o Notion. E lá, essa inteligência artificial acaba tendo, diariamente, eu acabo alimentando a minha vida, como eu sou, que horas que eu acordo, o que eu faço, quais as minhas prioridades, o que eu pretendo, qual que é a minha visão para o futuro, né? Quais são os meus valores, né? Então eu escrevo textos, coloco lá, e aí chega uma hora que você começa a conversar com a inteligência artificial, que na verdade é comigo mesmo, ou seja, muitas coisas às vezes que quando eu vou tomar decisão, que eu preciso relembrar de algo, e a gente é um ser humano, não tem a capacidade de lembrar de tudo, o computador, a energia artificial, ela vai te dar subsídio, a análise de cenários, possibilidades, para que eu tome a decisão mais certa. Então, porque o computador, a inteligência artificial, me conhece até mais do que eu, vamos dizer assim, né? E aí é super interessante isso de fazer para a vida própria. Só que eu vou mais além. Quando eu vou para o lado empresarial, eu acabo ensinando a montar o cérebro da empresa. Ou seja, aquela empresa ela passa a ter uma personalidade, né, uma identidade, aonde eu alimento também qual é a cultura da empresa, por exemplo, o processo de vendas, o que tem acontecido, qual é o meu cliente, casos que deram certo, casos que deram errado, né? Tudo isso faz com que aquela memória, né, da inteligência artificial consiga, depois, numa necessidade, né, que eu tenha de tomar alguma decisão, de eu poder perguntar para ela e, de repente, se eu pensei em 3 possibilidades de melhoria, a inteligência artificial me passa 5, 10 melhorias. Baseado na experiência e no histórico que ela tem. Isso mesmo, é muito interessante, eu acho que isso é inédito, que eu nunca vi falar isso, mas eu criei isso e estou passando e está dando resultados excelentes. Olha só. E a sua mentoria para quem que é? Então, a mentoria, vamos dizer, o público maior é o jovem empreendedor. Muitos deles são os técnicos, vamos dizer assim, saíram de uma faculdade de engenharia, de medicina, de arquitetura, odontologia, né, que muitas vezes só conhece a técnica. Ou seja, a faculdade, infelizmente, nos ensina A teoria, né? só a teoria. Ou seja, por exemplo, o engenheiro ele faz cálculo e faz projeto. Tá, tudo bem. Aí ele sai no mercado. Como é que ele vai vender? Qual é o nicho? Como é que ele sabe quem vai precisar do trabalho dele, né? O que ele Como pode ele divulga oferecer? isso, né? Como ele precifica isso. Como ele precifica? Não aprende na faculdade. A faculdade não ensina a precificar. Não ensina a precificar. Então você fica perdido, fala, mas quanto que eu vou cobrar? E infelizmente aí cria situações de muitos engenheiros que têm o conhecimento, né? Um Tem super o currículo. valor e não sabe vender o seu valor.
e vende barato. Não sabe nem para quem vender. E não sabe para quem vender. E no fim vai ser outra coisa, né? Vai fazer outro trabalho. Então, o que eu ensino, meu grande público é esse, né? Que está precisando se encaixar no mercado como um empresário mesmo, montando seu próprio negócio. E isso faz muita diferença, porque eu tenho a felicidade de ter vários depoimentos de alunos e que me passam a nova realidade, né? O crescimento, o desenvolvimento por essas, vamos dizer, dicas, por essa gestão, né? Ensinar a enxergar o mercado, a vender o que ele tem de valor. A experiência dele. E você está falando é tão importante, que bom que sua mentoria vai ao encontro desse público, porque eu já peguei Uber engenheiro, já peguei Uber advogado, já peguei Uber executivo empresarial, e não tem nenhum problema, não é nenhum demérito você trabalhar e dirigir para o Uber, desde que tenha sido uma escolha que você quis fazer, não por necessidade. E todos eles foi porque eles realmente perderam, não tinham empregabilidade, não conseguiam se recolocar, não conseguiam prestar serviço, não conseguiram faturar, e a única alternativa que eles acharam na época foi essa. E isso é muito triste, né? Um profissional que passa quantos anos a engenharia hoje? São 5 anos. 5 anos estudando para fazer, sem especialização, não é só a faculdade, certo? Sim, só a faculdade. E aí você vai investindo dinheiro, energia, tempo, só depois de 5 anos você não sabe nem como que precifica, né? É muito complicado esse sistema de ensino que a gente vive, né? Então, bom que você está atuando nisso e preparando essas pessoas para esse mercado, né? Mas você tem um outro diferencial, né? Que você, no seu currículo aqui, tem esse lado do júnior que é focado na parte técnica, no engenheiro, mas você também tem uma parte de psicologia, neurociência, até filosofia, né? Que mistura é essa que você fez? Me conta. É isso aí. Eu, diante, vamos dizer, da vida, da utilização, né, das artes marciais, que tem muito filosofia ali, né? Tem gente que não conhece, que acha que é só luta ali e tal, só exercício físico, mas tem uma filosofia enorme por trás. E aí esse gosto passou a fazer parte da minha vida. Então, estudar, por exemplo, a filosofia clássica, né, Sócrates, que diz, conhece-te a ti mesmo, é um autoconhecimento, tem no livro. Aristóteles que fala sobre a virtude, né, que tem que ser um hábito. É o livro, que é o autocuidado, né, você tem que, a virtude tem que ser um hábito. Aí eu também mexo um pouco, por exemplo, com a psicologia moderna, com Maslow, que diz sobre psicologia das necessidades humanas, né? Que nós temos a Pirâmide de Maslow. né? Tem tudo no livro aí, quem quiser saber mais, que é muito importante, muito interessante, né? Da gente muitas vezes, mesmo com funcionário, às vezes a gente quer dar alguma coisa para o funcionário para estimular no trabalho e a gente dá a coisa errada. Por quê? Porque não está dentro da pirâmide, não é a necessidade básica. Então, já está em outra necessidade, né? Tá em outra algo parte da que pirâmide. não vai fazer tanto efeito do que se ele souber o que realmente é básico para aquele funcionário, né? E aí a gente vai também para a parte de gestão, né? A gestão através da filosofia do Kaizen, né? Gestões com a utilização da inteligência artificial, ou seja, então eu utilizo então desde da antiguidade, né, da filosofia clássica até os dias de hoje, que é a utilização da inteligência artificial. Então tudo isso que tem muita filosofia, que é como nós podemos viver melhor, né, aplicado com o Kaizen, ou seja, a cada dia com pequenos passos, quer dizer, qualquer um pode se fazer. A gente talvez vai falar aí, né, de eu me tornar campeão mundial de karatê, que não foi assim, vai por acaso, de repente tem amigos meus que falam, pô, mas como é que você conseguiu? Não, ninguém vira campeão mundial de karatê. Então, mas é desde os 6 anos Por acaso, fazendo, né? é uma frequência, então aquilo passa a ser integrante, né, da gente, e aí quando a gente percebe, a gente está entre os melhores, e aconteceu, né, em Roma, na Itália, em março, me tornei campeão mundial de karatê. Sensacional. E então me conta mais dessa experiência. Você se preparou quanto tempo antes?
Você nunca parou de se preparar e de treinar desde os 6 anos. Como Mas você eu sempre aprendi- participou de campeonato, sempre teve isso nesse universo, você gosta, você é competitivo. Sim, sim, sim. Como eu falei, né, na experiência da minha mãe, que eu toda à tarde, das 3 às 4h30, eu sentava na escrivaninha para estudar, que era um hábito, né, me fez passar na USP também de uma forma tranquila, enquanto muitos estavam lá se descabelando para passar, né, para vestibular, na época de vestibular, né, eu fui de uma forma relativamente tranquila, porque eu tinha um processo diário de melhoria contínua. E assim é no treino com karatê, desde os 6 anos, fazendo artes marciais. Eu sou faixa preta de judô, de karatê, e fez com que eu, vamos dizer, acumulasse. O que a gente fala também no Kaizen é que a gente precisa crescer pelo menos 1% ao dia, né. Isso depois de um ano, depois de 365 dias, É muita coisa. é muita coisa, porque não é 365% a mais, porque é cumulativo, é exponencial, ou seja, a diferença que faz é muito grande. E essa disciplina, ela não é só em treino, então ela passa a ter uma disciplina corporal, de alimentação, de sono, né, dormir pelo menos 8 horas por dia, né, é importante, de 7 a 8 horas. Eh então o descanso, para você se reorganizar, a a aí vem o que eu falei, né, das 7 dimensões da vida, que eu falo no livro, eu divido em 3 partes. A nossa natureza, que são as 7 dimensões da vida, a gestão que a gente tem que fazer com a autogestão, com nós mesmos, que é os 7 pilares, né, da autogestão, e depois eu tenho a ação, que são as 9 zonas para a autorrealização. Então é a prática, é utilizar desse conhecimento de gestão e da nossa natureza para que a gente consiga se autorrealizar na vida. E aí o campeonato era 60 anos, é isso? Qual que era a idade do pessoal? O campeonato, na verdade, tem todas as categorias, Tá. né, mas a minha categoria é acima de 59 anos, Tá. né. Eu, Acabou de se sentar, né? hã? Você se sentou agora, você Eu tô com 61 agora. 61. Em julho eu fiz 61 anos, e o interessante é que, foi o meu segundo campeonato mundial. Eu fui na Inglaterra em 2018, tá, fiquei entre os 8, não consegui passar entre os 4, porque a gente vai, né, são 16, 8, 4, aí 2 e sai o O campeão, campeão. né. E eu fiquei entre os 8. E aí agora em Roma eu consegui, né, atingir Vai essa. ficar entre os 8 dessa vez, qual foi o sentimento? Frustração? Não estava preparado? Não, tá um negócio assim, como o que a gente pensa filosoficamente, que é sempre estar melhor, eu acreditava que eu estava melhor do que em 2018, isso já era uma vitória, certo? Agora, se eu fosse ganhar de outros, dos adversários ou não, era uma situação que já não depende de mim, depende também dos outros, né? Então, o que eu procuro fazer na minha vida é o que depende de mim, o que eu tenho controle. Então eu sabia que eu estava melhor. Agora, na competição eu consegui também vencer os adversários, e isso, né, foi assim, né, é uma coisa que, porque como eu falei, desde os 6 anos entrei nas artes marciais, uns 10 anos eu já tinha noção, já queria participar de campeonatos, fui campeão de um monte de coisa, né, no Brasil, regional, aqui no Paulista, 3 vezes campeão brasileiro, então é uma trajetória, Sim. né, de permanência constante. Agora eu vejo que os seus olhos brilham mais quando você conta disso daí. Quando você entra lá no tatame, no campeonato, passa um filme na sua cabeça, você volta a ser criança, que é? Quem que é o júnior que entra ali naquele tatame num campeonato desse? Olha, então, é sempre um desafio, eu gosto muito de desafio, né, como empreendedor a gente gosta de desafio. Mas tem um monte todos os dias. Aquela zona de conforto que muitos procuram estar lá, não querem buscar algo diferente, porque justamente do medo, né, de sair, e isso eu conto no livro, eu já sou o contrário, eu gosto do desafio, eu gosto das coisas diferentes. Então, entrar no tatame, e por exemplo, a cada queda que eu tive, foi uma oportunidade para eu levantar mais forte, para eu perceber que eu cabeça. precisava ir adiante, né. Então,
Isso faz diferença. Então isso eu levo para a vida profissional. Então na vida profissional o que acontece? As quedas vão vir. As quedas vão vir, mas eu levanto mais forte. Então cada erro é um aprendizado, né. Então além daquilo que eu já sei, eu acerto, eu tenho a oportunidade de errar, que eu sou um ser humano, e poder melhorar cada dia. Olha só. É. Você quando treinava karatê lá, menino, porque disciplina, quais são tem os princípios do karatê? É disciplina? Qual que é a... Ali a gente tem o respeito ao próximo, disciplina, determinação, foco, resiliência, né, que é você, por exemplo, cair, levantar e tocar a vida, né. Sim, Então né, o respeito é muito importante, né, que é o próximo, porque na vida isso, como profissional, ao mais velho, né, ao superior, ao mais graduado, no caso, né. sim. Então tudo isso, faz com que a gente tenha uma conduta na vida diferenciada. Você acredita que esses valores que você aprendeu lá no karatê aos 6 anos de idade acabaram sendo forjados em você para que Com você se certeza, tornasse com o Júnior certeza. de hoje? Eu agradeço muito ao meu pai, né, que ele me colocou justamente pelo fato, né, de que ele sentiu essa dificuldade, porque nós temos estatura pequena. Meu pai tinha menos de 1,60 m, eu tenho 1,64 m. Então, isso assim, né, diante de pessoas maiores, Na hora às do vezes pode bullying, amedrontar, ou fica. Então, o fato de a gente ter essa segurança, né, essa confiança em nós, por saber lidar com a arte marcial, isso faz com que a gente entre em qualquer lugar, seja respeitado, as pessoas respeitam. Então, outra coisa que é interessante, a gente faz artes marciais para não brigar, sim, justamente para ter uma postura que faz com que a gente não precise usar. não precise usar. Mas na prática, eu precisou usar lá quando era criança? Teve É, caso de bullying, não? Cansa talvez um pouco, né? O pessoal acha que Mas bullying é a uma gente é coisa muito nova, calmo, não é, muito né? tranquilo. Só Só a pessoa precisa vai me perturbar demais para eu entrar numa briga, porque normalmente eu deixo passar, saio de boa. Até eu falo com meus filhos, né, que às vezes ele fica bravo com alguma coisa, eu falo assim: "Se um cachorro latir para você, você vai latir para ele?". "Não, pai". Então, mas então se tiver um bobão que vem com bobagem com você, larga a mão, vira as costas, que nem você vira as costas com um cachorro que late. E assim. qual a idade do seu filho? Hoje o meu filho está com 33 anos, o E ele mais velho, fez karatê? e Ou tem mais? 31 anos. Eles Tem ficam 2, são 33 e 31. 2 é, homens. o Yuri 33 e o Lucas com 31, Tá. os 2 fizeram, mas também infelizmente, né, porque eu gosto muito, infelizmente para mim, eles não deram continuidade, né. Mas eles sabem se defender o suficiente para eles aprenderam? Aprenderam, mas Era obrigatório em casa fazer até uma certa idade ou não? Como que era? É igual sim, natação? assim, era obrigatório no sentido que eles eram, né, dependentes, Sim. e que eu mostrava que aquilo era importante. E eles gostavam até. Mas depois foram fazer faculdade e tudo e vai largando. Mas chegaram a faixa preta, não? Não Não? chegaram à faixa preta. Faixa preta demora quanto tempo pra... A faixa preta, se você fizer com constância 3 vezes por semana, pelo menos, em 5, né, que não é uma faculdade, em 5 anos você chega numa faixa preta. Agora, a grande maioria, por exemplo, de 1000, 2, 3 que chegam à faixa preta. A grande maioria não chega. Mas por que não chega? Porque não dá continuidade. Então, Quem dá continuidade chega. que é a consistência que você faz. E a Então 3 vezes por consistência são semana, pequenos passos. quanto tempo demora? Segunda, quarta e sexta, Quanto tempo? Quantos anos? 5 anos, em 5 anos, que nem é uma faculdade. Você Caramba. vai mudando de faixa até chegar. E pra mudar de faixa, você tem que lutar com alguém? Ou fazer Sim, aqueles... existem os exames, onde nós temos tanto a parte técnica. A gente, por exemplo, no karatê a gente tem o Kihon, tem o kata e tem a luta, né. E que então, e o exame em cima desses temas, tá. Então você tem uma luta, você tem o kata, que é você fazendo uma simulação de uma luta, mas você faz sozinho, são movimentos. E o Kihon também, que é essa parte também de você ter o formato, ter a forma de fazer o golpe, né. Então é muito interessante, porque isso, todo mundo, que nem eu falo também, eu comecei ruim, todo mundo começa ruim,
E com o tempo, com a constância, fica bom. Isso serve para qualquer coisa na vida, né? Em tudo. Por Verdade. exemplo, um cara vai tocar violão, ele começa ruim. Todo Se mundo ele, é treino, não é se isso? ele mantiver diariamente aquele treino, ele vai ficar bom. Então, isso é Kaizen. Isso é Kaizen. Entendi. Então, na verdade, muita gente pratica o Kaizen sem saber que pratica. Sem intencionalidade, né? É. Tá certo. Ô, Júnior, me fala uma coisa. Você fez karatê naquele estilo, né? Todo mundo aqui assistiu, a maioria pelo menos, Karate Kid. A sua escola é na linha do mestre Miyagi, né? Uma coisa mais tradicional, convencional, ou era uma escola mais Cobra Kai? Não, Qual que era o modelo? é a mais convencional. Na verdade, o que a gente aprende até é que a competição ela veio depois, né? Depois Sim. para Olimpíadas, é esse negócio de competir. Mas a ideia é que a competição é com a gente mesmo, a melhoria contínua. Essa é, como eu falei, Essa é a filosofia do hoje karatê. do que ontem e amanhã, e eu agradeci o adversário por me dar a oportunidade de crescer. Então, essa é a filosofia. A competição, ela vem depois. E aí, realmente, por exemplo, ali, né, no Cobra Kai, eles dão eles mostram esses dois lados que podem existir, que Mas o ser existe, humano, ele é existe. complexo, Mas ele tem essa dor. existem escolas meio Cobra Kai mesmo? Existe, não existe? Olha, eu acho que não se sustenta uma escola que seja igual Eu ao Cobra tô te Kai, falando né? porque eu tenho um vizinho que outro dia tava todo quebrado e ele falou que fazia karatê, faixa preta, e aí o último exercício lá da faixa preta para ele ganhar a faixa, ele tinha que lutar com algumas pessoas seguidas e nessas lutas, sei lá, ele se quebrou inteiro, quebrou uma costela, tipo assim, foi um negócio sério. E para virar faixa preta não é toda escola que é assim, né? Porque O assim, teste para na faixa verdade, o preta. teste para faixa preta é uma luta realmente que a gente, vamos dizer assim, equivale quase a uma luta livre, realmente, Mas sabe? é só uma luta com uma pessoa só ou com mais de uma? Não, é só Não, ele fez com mais de uma. né? É só uma luta. Mas tipo assim, essa uma luta que eu tô falando é na Federação Paulista de Karatê, Seguindo tá? todas as. Então, às vezes, tem academia que ela dá a faixa preta, mas ele não é federado. Ah, tá. Eu, por exemplo, fiz a faixa preta na federação. Perfeito. E aí não, aí você É tem um outra- padrão que é padrão dentro da filosofia Você- oriental. Você já estudava em outra divisão. Você já foi na primeira divisão, foi na federação. Eu acredito Tá que certo. sim, então, se tem essas academias meio porque também, o que acontece é que muitas academias acabam misturando, né, o jiu-jitsu, por exemplo, né, tem uma outra filosofia. Existe o jiu-jitsu japonês, tá, que tem muito de karatê, muito, né, mas existe o jiu-jitsu brasileiro, né, pela família Gracie, né, eles fizeram e desenvolveram uma técnica muito boa, Sim. mas tem menos referências, hein? filosofia. Tá. Entendi. E em casa? Como que é o Júnior em casa? Consegue estar presente com esses meninos aí? Já cresceram, já casaram? Como que tá essa família? Então, eu aqui, né, o seu tema aqui, né, que é família e negócios, eu acho o seguinte, família e negócios eles não se competem, eles se completam. Então, eu gosto muito de trabalhar e muitas vezes eu faço loteamentos. Então, eu tenho loteamentos em cidades vizinhas e muitas vezes finais de semana eu vou, vamos dizer, trabalhar com a família, eu levo lá, vamos ver o loteamento lá, vamos viajar, né, para Brotas, por exemplo, que é uma cidade interessante, Parabéns, né? Então a gente aproveita a cidade, vê o loteamento e isso, do mesmo jeito como eu comentei aqui no início, e meu pai, meu avô foi referência, eu acredito que a gente é referência, né, para os nossos filhos. Então, é muito mais do que qualquer palavra, é o seu exemplo, né? Então, esse dia a dia faz com que a gente também possa passar esse legado para os filhos, né? Do transformador para a vida, para a melhoria. Os dois seguiram você na engenharia ou foram por outra? Não, não, não. O mais velho, ele fez propaganda em marketing. Na época que ele fez, estava muito aquela coisa. Ele foi no bolo de todo mundo, né? Que queria fazer propaganda. E no fim, ele acabou fazendo TI depois. E hoje ele trabalha com tecnologia de informação. Ah, legal. É uma área que não para de crescer. Isso.
E o outro fez administração de empresa e está comigo. Então, o outro Trabalhando com você? está trabalhando O comigo na Lucas? empresa, ele Que cuida legal. da parte administrativa, contas a pagar, contas a receber, contratos, tal, né? Então, para mim é uma tranquilidade também. Mas e aí, como que é trabalhar com o filho? É interessante. Ali, Setor de casa faz milagre ou não? então, é uma confiança, né? Porque muitas coisas é muito de confiança. E é uma tranquilidade e é muito bom estar ali, o meu filho ali próximo, e vendo o progresso dele, e sabendo também que essa estrutura, porque o meu pai, apesar de ser funcionário público, ele tinha esse lado vendedor, que ele vendia lotes na. Quando ele se aposentou, ele montou uma empresa de loteamento junto comigo, porque aí eu me formei como engenheiro e nós fizemos a Campos Prado Empreendimentos Imobiliários, que é onde nós fazemos o loteamento. Então essa empresa desenvolveu. E aí, o que que a gente gosta, que a gente quer, que o sonho é de passar para os filhos, né? Claro. Então ele estando lá, para mim é uma tranquilidade. Aumenta muito a sua chance. Sim. E tem muito empresário que sonha com isso, mas não tem o interesse muitas vezes dos filhos de estarem junto no negócio. Sim. E ele me ajuda muito, porque essa parte de, vamos dizer, tecnologia de informação, ou inteligência artificial. Ele navega com facilidade. Então a gente troca muito, a gente troca. Então eu venho com umas ideias, né, agora participando agora com você, nós estamos indo aí assistir palestras, né, tendo contato, o Fernando Barra, né, o Flávio Augusto. Então a gente tendo contato com esse pessoal, a gente vai levando, eu estou levando Isso, né? ainda mais coisas, e aí eu vou somando com aquilo que eu já tenho. E é uma coisa bastante interessante que a gente aprendeu semana passada com o Flávio Augusto, que, por exemplo, se eu tenho um conhecimento A e eu aprendo um conhecimento B, eu não vou ter só o conhecimento A e o B. Eu acabo pegando o meu conhecimento, com esse conhecimento B, eu vou aprimorar e vou ter uma coisa muito maior. E é o que está acontecendo. Esse fator com os meus mentorados, né, de ensinar o segundo cérebro e o primeiro cérebro da empresa, veio diante desse mundo que a gente está hoje aqui participando com você aqui pela Buzz. Muito bom. O livro dele, gente, Kaizen, acabou que eu não falei, né? Mas é pela Buzz, editora. E ele também é mentorado meu de longa data. E teve agora no Japão palestrando. Agora recente, né? 3 meses atrás. Foi pro Japão palestrar, não foi? Conta a experiência para nós, porque você já conhecia o Japão, né? Sim, já conheci o Japão, justamente por causa das artes marciais. O Japão sempre foi uma referência muito grande para mim. Eu já fui 4 vezes lá pro Oriente, o Grande Oriente. E Para sempre trabalhar nunca tinha ido. para Agora, trabalhar não, eu ia a passeio e também fui pelo Rotary Club, sabe? certo. Eu já fiquei em casas de rotarianos. Então eu já fui para o Japão, por exemplo, eu aliava junto, por exemplo, com Taiwan, com Pequim na China, com Nova Zelândia, com Coreia do Sul. Então já fui todos nesses lugares e sempre passando pelo Japão. E aí foi essa oportunidade enorme que vocês, né, me deram, essa confiança de passar lá para a comunidade brasileira, porque muita gente me pergunta: "Nossa, mas você falou japonês lá?" Não, não. A gente falou com a comunidade brasileira, que é enorme no Japão. Sim. E eles ficam, quando a gente chegou lá, a gente chegou como ídolos, né, que eram, Muito bom. então, tirar foto, compraram os livros, deixei mais de 60 livros lá com Autógrafo. eles, autógrafo, fotos. E então é muito interessante, por quê? Porque eles sentem essa falta do Brasil, né, a saudade do Brasil. Muitos vão lá para ficar 2, 3 anos, acabam ficando 5, 6, 7 anos sem voltar para o Brasil. É muito puxado. Então adquiriram o livro, adoraram a palestra, me elogiaram, então a gente me senti muito, né, bem Acolhido. e acolhido, e juntamente com mais 8 palestrantes, né, que nós fomos com uma turma aqui do Brasil, e que só enriqueceu e que me dá mais bagagem até para poder levar isso mais adiante. Eu já tinha feito palestras mais direcionadas no karatê, né, na Itália, em Roma e em Leicester, na Inglaterra. Então, agora no Japão, mais um lado profissional, né, Sim. como palestrante mesmo. Então, foi uma experiência muito boa. Que legal. E aí, no seu livro tem um texto que é a felicidade de simplesmente dizer arigatô.
Fala um É. pouco disso daí para nós. Então, eu iniciei até o livro falando sobre isso, porque quando eu vou para o Japão, é uma delícia você falar arigato, né? É um obrigado, é você agradecer, porque diante do que eu falo até nas 9 zonas da autorrealização, eu começo com a zona da sobrevivência, a zona da fome, né, de você começar a suprir aquelas necessidades básicas, até a zona da contribuição, que é a hora que você está grato à vida, né, que você tá, porque a partir do ponto que você está agradecendo, é porque você teve, porque você recebeu, né, porque ninguém agradece algo que, né, não tem. Então, o agradecer, o arigatô, é uma coisa gostosa de falar, É mais que de um obrigado, né? É quase é um mais do que um obrigado. quase Então a como gente fala, mas eu não sei se por ser em japonês, eu sentia, e era uma das poucas palavras que a gente sabe em japonês, né, porque não sabe falar japonês, sim. né. Eu sei falar ichi, ni, san, shi, go, ro, shichi, hara, ryukyu, que é contar 1, 2, 3, 4, 5. Mas assim, porque no treino a gente faz, mas o arigatô é uma palavra também que a gente sabe. Então, era gostoso pelo menos falar o arigatô, né, porque você estava agradecendo e ela é usada a qualquer momento, porque o agradecer, um obrigado mesmo no Brasil, né, qualquer coisa que você tenha um contato com alguém, uma conexão com alguma pessoa, se você falar obrigado, aquilo se transforma, né, numa coisa agradável, Sim, uma coisa, é uma energia boa, não tenha dúvida. maravilha. O Você sabe falar algumas palavras de japonês além de contar ou não? Então, não, eu não sei falar. Não? Gohan você sabe. Ah, sim, Algumas palavras acho que sabe. na comida, assim, a gente fala algumas coisas, mas Urusai. Sabe o que é urusai? não, Uruçai É não. quando a pessoa tá sendo chata, tá chamando atenção, então fica quieto, para, é urusai. Eu sei porque eu cresci nas férias em Gakko, né, que é o colégio japonês que meu padrinho é japonês e eu passava as férias na O casa dele. konnichiwa, né, quando você chega num ambiente, konnichiwa, konnichiwa. É isso aí. E aí acabou que eu aprendi algumas palavras vivendo nesse universo e eu acho sensacional a cultura japonesa. Tanto que meu sonho de criança não era Disney, era ir pro Japão. Olha só, E em 2003 eu tive a oportunidade de ir pro Japão a trabalho também, fiz 4 palestras lá. que bom. E foi bem bacana. Aqui você fala, né, dos 7 pilares, né, vamos chamar assim, o poder do autoconhecimento, da autoliderança, da autodisciplina, da responsabilidade, da autoavaliação, da espiritualidade e da gestão financeira. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão da espiritualidade, para entender essa visão sua como engenheiro, quando você traz a espiritualidade como um dos pilares. É. A espiritualidade, eu coloco muito assim, de nós nos entendemos o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Então, é nós com o universo. Então, tem muito de propósito, né? Tem muito do que eu venho fazer aqui. Como que eu posso ajudar para melhorar esse mundo? Tá? Então, isso eu encaro como espiritualidade. Então, ele foge de religião, né? Porque religião você busca um ser superior. E, na verdade, você ter um ser superior para que te explique o porquê que você está aqui, então eu já procuro, através desse modo, a pensar dessa forma. Então, por exemplo, é o que a gente fala muito aí, né, de propósito. Então, eu estou aqui para quê? Então, para quê? Então, eu até, na verdade, como o meu livro fala isso, eu tenho alguns leitores que já estão fazendo alguns comentários comigo, que me procuraram no WhatsApp, isso e aquilo, e fala assim: pô, eu estou com dificuldade de procurar o meu propósito, eu não sei, eu estou entre duas coisas, tal. Aí eu falo assim, ó, procura perceber qual é aquele que as pessoas dão mais valor. Não você, vamos dizer que você já encontrou 2 que você dá valor, mas qual é aquele que as outras pessoas dão mais valor? Qual é aquilo que as pessoas investiriam em você para ter esse valor que você tem, certo? Então, esse é o seu propósito, é aquilo que vai fazer diferença nas outras pessoas, que vai fazer diferença para o mundo. Então, não é simplesmente, você não é um ser isolado, né? Então, o seu propósito, ele está dentro de uma espiritualidade, dentro de um conjunto, de um universo, né, dessa coisa de conexão. E isso
faz com que, então, eu penso muito nessa parte espiritual, que tem também toda essa filosofia que a gente comentou, né? De modo de vida, de tudo, é tudo espiritual, é você se encontrar, né? Você ter um caminho que te dê sentido para a vida, que te dê equilíbrio. Isso é espírito. No sentido de direção e de significado, né? Isso, nesses dois sentidos, perfeito. De direção, no sentido que você tem, por exemplo, uma missão, você tem uma visão do que você quer para você, É algo né? que eu estou buscando, né? Isso. E aquele sentido de significado mesmo, de você se sentir importante, que faz parte, né, de uma das 9 zonas que depois eu falo, que é das ações, né, porque a gente começa com a zona da fome, e depois a gente passa para a zona da conexão, da relação, que a gente precisa, tudo que a gente faz com outras pessoas, e depois da autoestima, que é a zona do significado, de você se sentir importante, né? Então, é como a gente tem outros livros que falam, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas, da importância de você se sentir importante para que você encare a vida e seja algo que faça diferença e transforme outras pessoas, né? Porque é fundamental essa parte de que, por exemplo, muitas pessoas que, por exemplo, entram em depressão é justamente porque não encontram esse sentido, esse significado. Tem pessoas que entram em depressão, por exemplo, por que eu acordo de manhã com vontade de fazer algo? Porque eu tenho algum significado, eu tenho um sentido, eu tenho um propósito, tenho algo a realizar que me motiva a levantar da cama. Então, aquele que não levanta da cama, que nem eu falo até para os meus filhos, né? Por exemplo, quando vai na praia, às 5h30 da manhã, eles querem acordar, porque tem um motivo, né, de ir para a praia, porque nós que somos do interior, então a praia não é sempre que tem. Então, tem motivo. Então, por que não encontrar também um motivo na vida para que você também acorde cedo, do mesmo jeito quando você está na praia para ir para a praia? E uma coisa que eu aprendi na vida, Júnior, é que muita gente não tem seu propósito, seu objetivo de vida. E o mais triste é que elas vão passar pela vida para realizar o objetivo dos outros. Se você não tem um objetivo, você vai passar pela vida para realizar o objetivo do seu chefe, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu cunhado, sei lá de quem. Então, tem que buscar claramente viver isso na sua vida, porque isso que você está falando é tão importante que me corta o coração pensar o tanto de gente que existe lá naquele planeta Terra, que passa todo dia, acorda, levanta, vai trabalhar, volta, dorme, acorda, levanta, vai trabalhar, volta, dorme, e não percebe que a vida está passando e passando muito rápido, né? Perfeitamente. E você me deixa muito claro isso no livro, né? O que realmente importa. É um livro que me ajudou muito também. Foi engraçado que você me deu, quando a gente se conheceu, logo você me deu o teu livro. E quando você me deu, eu peguei e tal, falei, não, eu vou ler. E era um livro que eu já tinha lido. Aí eu fui olhar na minha biblioteca, eu já tinha esse livro lá e já tinha Que lido. bom, que notícia boa. Então, foi muito interessante isso, porque eu li de novo e recordei, e foi muito bom, até mesmo para escrever esse livro. Que legal, Esse livro veio depois que bom. dessa leitura. Que bom. Esse seu livro, ele tem uma coisa que eu quero falar para vocês, leitores, né? Essa habilidade que o Júnior tem de trazer o lado dele engenheiro, técnico, de forma humanizada, né? Porque quando ele mistura filosofia, psicologia e neurociência com engenharia, vocês imaginam que salto que ele dá, né? Isso que você está falando de um aprendizado com 2 aprendizados é algo muito maior, é isso. Isso. Quando você coloca tudo aqui, filosofia, né, a sua experiência de atleta profissional, mais o empresário que você se tornou, né, mais o pai, o filho, a cultura da filosofia japonesa, né, oriental. Então isso faz com que o seu livro cresça muito, né, e não é à toa que tá sendo esse sucesso aí nas livrarias e todo mundo tá buscando e se aprimorar e ler o Kaizen. Mas o mais legal é você ver que às vezes a gente acha que a transformação da nossa vida é algo muito grande que a gente tem que fazer, né? E se você quer emagrecer, não tem jeito. Você não precisa perder 1 quilo por dia ou por período. Você pode perder 100 gramas por dia, né? E você vai perdendo 100 gramas, vai perdendo 200 gramas. Dali, pequenos hábitos, não é isso? Dali a pouco você chega onde você quer.
É aquela velha história, você quer fazer uma jornada grande, ela começa com o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo, e quando você menos imaginar, você já caminhou alguns quilômetros. Então, entender isso faz com que a gente tire um peso de cima de nós, né? Sim. Porque nós brasileiros, nós somos muito imediatistas, a verdade é essa, né? A gente cresce numa cultura imediatista, diferente da oriental, a cultura ocidental é uma coisa muito de, eu faço agora, eu ganho agora, eu recebo, volto para cá agora, já resolvo agora. E não é assim a vida, né? Porque o pior disso é que não se torna sustentável, porque uma coisa que você faz aos poucos, todos os dias, você vai manter com constância. Então, de repente, tem gente que quer fazer algo grandioso de forma isolada. Aí acha que resolveu, mas depois cansa, frustra, porque a coisa não continua andando do jeito que gostaria, ou seja, não dá certo. Então, o certo é pequenos passos. E como eu falei, a crítica que eu tive desse livro foi justamente isso, que eu fui do lado ao contrário dessa coisa de querer mudar tudo de uma vez. Ao contrário, é pequenos passos passo de cada vez. constantes, É. você tem grandes O transformações. segredo está no constante, né? Porque Isso, parece que constante. não, mas a gente começa a criar um novo hábito, né? Por exemplo, imagino que teve dia, você faz karatê todo dia da semana, 3 vezes por semana, como que é? Eu considero que eu faço todo dia, porque o karatê ele vai além do exercício físico. Tá. O exercício físico eu faço de 3 a 4 vezes por semana. Até Faço hoje segunda, quarta e sexta e no sábado, quando também. dá. Tá. Só que, vamos dizer, na terça e na quinta que eu não faço a prática do exercício, eu estou com a filosofia em mim. Sim. Ok. Então ela está impregnada em mim todos os dias. Mas você que é um atleta profissional, campeão mundial de karatê, teve dia que você acordou e falou, putz, hoje eu não tô afim de treinar. Tem uma segunda, uma quarta dessa que você falou, e aí você faz o quê? Você vai, só vai. Não, eu vou. Você sabe que eu nem tenho pensado assim. Eu pego, Nem acordo pensa, e já vou. vai. Acabou. E a satisfação depois, por exemplo, às vezes, como você falou, o fato de ir, você vai, não é que você vai, ai, que legal. Aquela animação Tal, toda. mas o fato depois que você já fez é muito bom. Ah, não, a sensação Então eu depois de um faço treino de é ótimo. manhã, então eu faço das 15 para 7, né, até 8h30, ou seja, eu vou tomar um banho e vou trabalhar. Eu começo o dia ganho, né, eu já Sim. ganhei. Eu prefiro assim do que fazer no final de tarde, que ainda você vai passar o dia para fazer. Então é uma maneira que eu encontrei para me tornar saudável, né, corpo, mente, a parte emocional, espiritual, né, o relacional, o familiar. Até eu digo, é interessante falar o seguinte, o corpo, quando eu cuido do meu corpo, da parte física, eu cuido da minha quantidade, meu potencial de produtividade, a quantidade. Quando eu cuido da minha parte intelectual, eu cuido da direção, porque quanto mais conhecimento eu adquiro, mais eu sei aonde, mais assertivo vai ser a minha direção. Quando eu cuido do meu lado emocional, eu cuido da qualidade da minha vida, porque eu vou saber identificar minhas emoções. Não vou controlar. Tem gente que fala controlar, eu não gosto da palavra controlar, eu vou identificar, eu vou saber, pô, agora eu estou chateada. Então como é que eu vou lidar com isso? Tá? Então é a qualidade. O lado espiritual é o que vai me dar força, né? Que vai me falar, não, eu sei o que eu quero, eu estou aqui para isso, então eu me dá coragem para fazer as coisas. O lado familiar é a minha raiz, são os valores. Eu digo que a família é a primeira escola de valores. É onde tem um exemplo dos pais, é onde muitas vezes tem gente que desliga, né, da família e fala, não ligo para minha família. Mas quando vê, ele está fazendo muitas coisas parecidas com o que o pai faz. E que às vezes ele condenou o pai dele de estar fazendo aquilo. Porque ele tem aquele DNA, ele tem essa raiz. Psicologia chama de script de vida. Então. Os padrões que se repetem. Aí tem o lado relacional, que é onde tudo acontece, que eu digo que a gente não vive sozinho, a gente vive num mundo onde tem as conexões pessoais que precisa, né? Então é a conexão. Então é isso. Então cada dimensão da vida tem um poder. O poder da quantidade, como eu falei, da força, da qualidade. Isso tudo canalizado junto vira uma potência. É uma potência. É campeão mundial. Uma visão holística. É isso. E por isso que você falou muito bem, né? Não é por acaso. Tem todo um contexto e tá tudo amarrado. Então tem gente que fala, pô, mas você consegue fazer isso, mas você consegue.
mas é porque eu consigo fazer isso que eu consigo fazer aquilo. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo fazer o outro. Então, é uma coisa que nem eu digo assim, que essas 7 áreas é que nem uma pizza, que você tivesse 7 pedaços, né? Se você desenvolver só um pedaço, crescer só um pedaço, desequilibra. Então, você tem que crescer todas as fatias iguais. Então, se você, por exemplo, desenvolver o seu lado emocional, você tem que desenvolver o seu lado intelectual, o seu lado físico, o seu lado Senão fica capenga. espiritual. Senão fica capenga, senão você fica com um pedaço maior ali na pizza, né? Então, essa é a harmonia da vida. Júnior, você já conquistou, então, como empresário, bastante reconhecimento, como professor, educador, mentor também, tem seus mentorados que vêm crescendo cada vez mais. Como autor, está com o livro na lista dos mais vendidos, inclusive em segundo lugar na lista de negócios. Que falta? Campeão mundial de karatê? Que você tem algum sonho aí? Algumas coisas que você ainda está buscando? O que falta, talvez, é sempre estar tendo uma abrangência maior de poder ajudar as pessoas. Então, eu acredito que eu já ajudava muita gente, através dos meus conhecimentos ali na minha cidade, vamos chamar assim, né? Através mesmo de ações sociais. Hoje, com você, né, com a Buzz, com todo uma assessoria, né, com um conjunto de pessoas que estão num nível, vamos dizer assim, com relações nacional, mundial, isso me faz com que eu possa passar e contribuir de uma forma ainda maior. Sim. Então, esse é o meu objetivo agora, né, de estar crescendo para poder, vamos dizer assim, desbloquear os limites que talvez existia dentro ali do interior, né? Eu sou conhecido lá, mas lá, e agora? Então, a ideia é que realmente eu consiga passar essa ideia de Kaizen, melhoria contínua, para quanto maior número de pessoas, né? E, se possível, tornar o homem do Kaizen. Olha que legal, muito bom. Só daqui a pouco você vai ter que fazer aquela cirurgia para estar de olho puxado, é isso ou não? Como que é? Ô, Júnior, me fala uma coisa. Você também tá na Academia Jauense de Letras, é assim que fala? Sim, Academia Jauense de Letras. Que eu nem falei isso, cara. É incrível, né? Muito bom. São várias coisas aí que foram acontecendo, resultado dessa forma de ser, dessa forma de viver. Então, eu faço parte, eu sou membro lá da Academia Jauense de Letras e esse ano me escolheram para ser o novo presidente. Eu vou assumir agora dia Olha que 12 de responsabilidade. setembro. Ela tem 16 anos, é uma academia que começou com alguns intelectuais, não sei, que eles eram meio fechados. E Sempre é, né? Academia sempre. eu, com essa visão, né, de Rotary, de contribuir, de passar para outras pessoas, eu coloquei essa visão, e então, talvez por isso também que deram força para que eu fosse o novo presidente, para levar aquilo tudo que a gente tenha, né, que esse potencial cultural, para outras pessoas, envolver escolas, envolver novos escritores. Existem pessoas que escrevem, mas engraçado que tem muitos que escrevem e são tímidos, então não aparece, mas tem muita gente boa aí, e a gente precisa achar essas pessoas, trazer com a gente, aumentar o nosso potencial. Muito bom mesmo. Feliz de ver você, um autor meu na academia. Eu tenho um já, tenho dois, na verdade. Tenho o Valcir Carrasco e eu tenho o Gabriel Chalita, que são dois autores que participam aí da Academia Paulista e Brasileira de Letras. Caminhando aqui para o nosso final, eu queria te fazer uma pergunta e depois a gente vai para uma sessão que é para fechar o nosso papo. Se você pudesse deixar um conselho para as pessoas que estão hoje saindo da faculdade, você falou aí dos profissionais liberais, de engenheiros, que aprenderam a fazer as planilhas lá, os projetos, mas não aprenderam como vender, né? Que é uma coisa que você... Ou como viabilizar isso como negócio, né? Como vender. Ou alguém que está assistindo a gente, que trabalha numa empresa, né? Ele está lá na CLT e gostaria de empreender dentro da empresa que ele está, crescendo, sendo promovido, ou até mesmo indo para uma outra área e, quem sabe, montar um negócio dele. Qual seria esse conselho que você daria para esse pessoal esses jovens que estão começando hoje? Eu digo o seguinte, olha, comece pequeno, tá? É a melhor forma de você poder aprender, poder errar no início, sem grandes efeitos, né? Comece pequeno, mas comece já, comece agora, né? Faça, haja,
de forma assim, não deixe só no pensamento, só no planejamento, só no sonho. Comece a colocar em prática, porque só assim que você vai poder ter frutos e aprender. Porque muita coisa a gente sabe. Eu digo o seguinte: existe uma diferença entre conhecimento, quando você, por exemplo, lê um livro, mas quando você lê um livro e aplica na prática, você adquire sabedoria. Você vai ver que aquele conhecimento aplicado vai te trazer algo muito maior. E para isso você precisa iniciar. Então, para você que está iniciando, para você que quer ter algo grande, né? Comece devagar, mas comece com melhorias contínuas. Todos os dias procure fazer algo diferente, algo que melhore o seu negócio. Então, eu acho que assim é o segredo das coisas. Muito bom. A gente vai para um quadro agora que é o pinga-fogo. O que é o pinga-fogo? Eu falo uma palavra e você vai dizer o que vier na sua cabeça. Uma palavra, um sentimento, uma frase, o que for. Vamos lá. Combinado? Engenharia. A engenharia é um processo estrutural que faz com que a gente amplie os sonhos, a gente enxergue lá na frente o que pode ser feito. Neurociência. A neurociência, ela me trouxe a consciência do porquê que acontecia muita coisa que eu percebia que acontecia, mas eu não sabia o porquê. Então, ela explica, através das conexões neurais, que você é capaz de se transformar em algo que você ainda não é. Disciplina. A disciplina é tudo no sentido de que você só será capaz de fazer algo diferente fazendo aquela coisa repetidamente. Idade. Idade. Ela conta ou não conta? Idade, ela conta, mas a idade ela conta quando você fez, né? Quando você praticou, quando você teve disciplina. Então, nós temos jovens maduros, nós temos velhos imaturos, ou seja, a idade ela conta quando você utiliza a vida da forma, né, que você possa aplicar e aprender com ela. Muito bom. Liderança. A liderança é o exemplo, né? Liderança é quando você pode fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, mas com vontade, que elas tenham motivação, quando elas percebem que você é um exemplo e que aquilo que você quer é bom para elas também, né? Então, liderança é quando você faz com que a sua equipe ela consiga pensar, ela consiga agir e trazer soluções, né? Liderança não é aquela quando você soluciona sozinho, porque senão eles vão ficar dependentes de você. Então, liderança é quando você estimula. E isso é Kaizen. Kaizen é quando você mobiliza toda uma equipe para ter resultado. Tatame. Tatame é o lugar onde a gente tem a concentração, onde a gente medita, é onde a gente treina, é onde a gente faz aquela prática física que, na verdade, a gente consegue transformar para a vida profissional, para a vida, né? Tudo tem a ver, tudo que eu aprendo no tatame eu levo para a vida. Propósito. Propósito é aquilo que a gente pode fazer para que a gente possa mudar o mundo. Deus nos deu habilidades, na vida a gente busca conhecimentos, e somado nisso tudo, você vai fazer algo que melhore o mundo. Então, isso que melhorar o mundo, que faz com que as pessoas sintam valor em você, que paguem para você até, para que você passe esse valor para eles, esse é o seu maior propósito. Equilíbrio. Equilíbrio é quando, como eu falei, é quando a gente enxerga de forma holística, ou seja, a gente tem várias áreas, e essas várias áreas, elas têm equilíbrio, elas são desenvolvidas conjuntamente. Autogestão. Autogestão é quando você consegue fazer, que nem eu aprendi muito, né? Aprendi fazendo gestão em empresas, e depois eu percebi que eu precisava fazer a minha autogestão, a minha vida, o meu autocuidado, me preparar para estar
forte, preparado mesmo para tocar algo para benefício a outras pessoas. Boa. Japão? O Japão foi um sonho, o Japão é tudo isso que a gente está falando, é disciplina, é respeito ao próximo, é tecnologia, é limpeza, né, organização, é tudo que a gente precisa trazer para cá, né, para um país desenvolvido. Por que o Japão é desenvolvido? Essas pequenas diferenças fazem grandes transformações numa Vi- nação. Vitória. A maior vitória é aquela vitória quando você se supera. Aquela maior vitória é quando você percebe que você está melhor do que ontem e que você amanhã vai estar melhor do que hoje. Legal. Legado? O legado é aquilo que você consegue passar, né, para as pessoas como um exemplo de felicidade, de paz interior e de autorrealização. Ter sido campeão mundial de karatê aos 60 anos. Foi surpreendente, né? Não só para as pessoas como para mim, mas ao mesmo tempo foi o resultado de um acúmulo de atitudes, de decisões na minha vida. Seu pai. Meu pai um grande homem, foi um grande vendedor, que me ensinou muito, que eu devo muito a ele, tudo que eu sou. Eu talvez foi o filho que mais ouviu ele, que talvez mais parecido com a filosofia de vida que ele tinha. Meu pai também praticava artes marciais e então só tenho boas lembranças. Ele se foi há 5 anos atrás, mas deixou um grande legado. Yuri e Lucas. Yuri e Lucas, meus filhos, que também é uma felicidade de tê-los, de ver eles progredindo, de ver eles aprendendo, né, deles lendo o meu livro para falar, opa, eu lembro disso, né? Porque o meu livro é interessante, até muitas pessoas falam que além de ter essa filosofia, ter essa parte organizacional, estruturada, ele tem os diálogos. Isso torna ele muito humanizado. Sim, Também eu tive dinâmico, uma crítica positiva em relação a isso, de que ele se torna gostoso porque tem diálogos com meus filhos, né, com pessoas do Rotary, né, sobre liderança, por exemplo. Eu falo muito de Rotary, porque no Rotary é interessante, porque normalmente o líder ele está numa instituição que você tem aquela dependência dele ganhar um salário, então ele tem que te obedecer, porque senão ele não vai ganhar. E no Rotary é tudo voluntário, então você tem que ser líder, fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer sem ganhar nada, pelo contrário, às vezes pondo dinheiro. Então é a maior lição de liderança dentro do Rotary que eu tive. Futuro? O futuro eu acredito que é consequência do que eu faço hoje, né? Então, às vezes a gente fica sonhando e esse sonho sem ação hoje, agora, eu não vou ter esse sonho realizado. Então eu tenho que ter sonhos para ter motivos para hoje estar agindo. Muito bom, Júnior, muito bom. Para a gente finalizar, qual que é a pergunta que se a gente fizer pro ChatGPT, no Google, ou qualquer lugar sobre o Júnior, a gente não vai achar a resposta, que só você sabe. Cabe pra gente aqui, vai, um segredo do Júnior. Poxa, agora você me pegou. É difícil essa, hein, Anderson? Sim, Olha só, essa é. né? Eu acho que o computador, né, a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano. Então, tem coisas que hoje o computador ele sabe muito até sobre mim, porque vai saindo nas mídias, isso e aquilo, então vai criando um banco de dados e ele vai achando, né? Só que nada vai se comparar com estar comigo, com estar ao meu lado, né? Com estar falando comigo e sentindo como você agora está sentindo, o meu olhar, Sim. né, minhas emoções. Isso é o que faz diferença. Muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa. Gente, ó, então, Kaizen para Grandes Conquistas, livro da Buzz. Transforme-se com 7 pilares da autogestão. Júnior Campos Prado. Cara, muito bom conhecer um pouco mais ainda dessa filosofia, e você é uma prova viva de que ela realmente funciona, né? Porque alguém com
com a sua história, que com 6 anos foi campeão de tudo quanto é coisa de karatê, e com 60 se torna campeão mundial de karatê, é a prova do quanto a constância e a consistência realmente fazem com que o Kaizen se torne o poder que ele tem, né? Isso mesmo. É o que eu falo muito na vida, que a gente precisa ser verdadeiro. E verdadeiro com a gente mesmo, né? Então, o que tem no livro é o que eu vivi e o que eu sou. Então, foi uma alegria estar aqui com você, né? Ter publicado esse livro com vocês, porque é uma verdade que tem sobre mim e o que eu pratico. Né? Não é algo que eu estou contando de alguém que falou, não, é algo que eu senti É de verdade. de verdade. Obrigado, Junior. Gente, então tá aqui, Kaizen para Grandes Conquistas. Fecho hoje o nosso episódio aqui do Negócios de Família e convido você para estar junto com a gente no próximo podcast Negócios de Família. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau, tchau. Você ouviu Negócios e Família, o seu momento para conversas autênticas e inspiradoras sobre tudo o que realmente importa, com Anderson Cavalcante.